E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, Daniel, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou estar aí fazendo para vocês um conteúdo todo especial dentro da saga Por Onde Anda, onde eu falo por onde anda o artista dos anos 70, 80 e até anos 90, né? Falando sobre o auge da carreira, o que fez com que eles sumissem do mercado, se eles ainda estão nativos, se não estão, tá? E a artista de hoje que eu vou estar falando é a da lendária Cyndi Lauper. A Cyndi ela nunca saiu, sim, né, de fato. A gente sempre soube da Cyndi, a Cyndi tem um carinho muito grande pro Brasil, mas como ela tá aí, né, nessa turnê de despedida, que inclusive ela vem pro Brasil no Rock in Rio e eu vou estar lá, então eu resolvi fazer essa homenagem para a maravilhosa Cyndi Lauper. E se você, do outro lado da telinha, é fã de música pop, gosta da Cyndi Lauper, além de Girls Just Wanna Have Fun, ou só de Girls Just Wanna Have Fun, fica até o final, vou falar bastante sobre a carreira dela, e vai ser uma viagem bem bacana, tá bom? Então vou pedir para você que chegou aí, deixando seu gostei, isso é muito importante, quanto mais like vocês deixam no vídeo, mais o YouTube recomenda o meu conteúdo, tá bom? Também peço, não percam tempo e se inscrevam no meu canal, nesse botãozinho vermelho, escrito inscrever-se, porque assim, toda vez que eu lançar um vídeo novo, toda vez que eu estiver fazendo alguma coisa aqui, vocês vão ficar sabendo, tá bom? E também peço que me sigam nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. E, recentemente, o YouTube me mandou um e-mail, eu faço parte aí de um projeto, um teste deles, que é chamado Hypar o Vídeo. Quando vocês deixam um like, aparece para vocês uma informação de hypar o vídeo. Se vocês clicarem ali, vocês vão estar me ajudando muito. Porque quanto mais pontos eu fizer ali embaixo para hypar o vídeo, mais o meu canal é recomendado, mais o YouTube vai jogar meu vídeo para frente. Então eu conto muito com a ajuda de vocês para o meu conteúdo ser passado para frente aí e a gente crescer uma comunidade maneira, tá bom? Então, sem mais enrolações, vou convidar vocês a virem conhecer um pouco mais sobre a vida e história e por onde anda Cyndi Lauper. Bora lá comigo? Cynthia Ann Stephanie Lauper nasceu em 22 de junho de 1953 no Brooklyn. Era filha do meio de Fred e Catherine, ambos de descendência europeia. Ela ainda possui dois irmãos, Fred, o mais novo, e Ellen, a mais velha. Desde jovem, Cyndi foi criada ouvindo os Beatles e Judy Garland. Com 12 anos, começou a compor suas próprias canções, acompanhado de um violão presenteado a ela por sua irmã. Seu estilo excêntrico sempre esteve presente em sua vida. Seu nome artístico, grafado Cyndi com Y no lugar do I, por indicação de uma amizade na escola. Esse estilo, inclusive, foi o responsável por ela sofrer bullying de seus colegas de classe. Após ir para o ensino médio, ela foi expulsa do colégio onde estudava e resolveu sair de casa aos 17 anos para estudar teatro, além de sofrer com seu padrasto abusivo. No começo dos anos 80, ela e seus amigos fundaram uma banda chamada Blue Angel. Essa banda ela tinha um contrato com a gravadora Polydor e eles tinham uma sonoridade meio punk, meio new wave, né, uma coisa assim bem diferentona que estava começando a ter uma ascensão na época, né? Mas por conta de problemas, né? A gravadora em si investia muito e não tinha retorno. Eles acabaram se dissolvendo e cada um seguiu o seu canto. Até que a Cyndi Lauper ela começou, coitada, a arrumar empregos menores, né? Ela foi vendedora de loja de departamento, camareira, fazia bico aqui, bico ali para poder sobreviver. E num desses rolês aí, ela acabou conhecendo o David Wolff, que se tornaria o seu empresário, né? Ele conheceu ela, gostou dos seus vocais, né, dela como uma artista, porque a Cyndi ela sempre destacou por conta do seu jeito ousado, né? A Cyndi ela sempre foi uma pessoa, né, um pouco ácida. Não ácida ruim, mas ela sempre tinha uma atitude mais, né, como é que eu posso dizer? Não muito polida. E era uma coisa legal dela. Então David Wolff viu coisa boa nisso e acabou aí chamando ela e começou a empresariar a artista. Que graças a ele, né, daqui e dali, ela conseguiu um contrato com a Portrait Records, que é uma subsidiária da Epic, e ela lançaria o seu maravilhoso álbum de estreia, She Is So Unusual. Que eu tenho aqui, né, uma edição, vamos dizer assim, recente, tá? Tiragem AR500. É bem simples, tá, gente? Aqui, ó. É o álbum, bem simples. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa era She's So Unusual. Um álbum pop com elementos da New Wave, Unusual se tornou um enorme sucesso de comercial e de crítica, que elogiaram os poderosos vocais da artista e sua versatilidade, tanto visual quanto musical.
Comercialmente é o projeto mais bem sucedido dela, chegando ao top 10 de praticamente todos os países do mundo, com a notável exceção da Inglaterra, onde ficou apenas no número 16. Já nos Estados Unidos, chegou ao top 5, onde vendeu mais de 7 milhões de unidades e foi certificado em 7 vezes de platina. Mundialmente, vendeu mais de 25 milhões de cópias, sendo um dos álbuns mais vendidos dos anos 80 e de todos os tempos também. O primeiro single foi a sensacional e memorável Girls Just Wanna Have Fun, que teve sua letra original alterada pela artista, devido a alguns trechos serem bastante machistas. Com enorme sucesso comercial, a canção foi número 1 em vários países do mundo, e curiosamente foi barrada na Inglaterra e nos Estados Unidos, onde figuraram na segunda posição. Seu clipe foi feito com equipamentos emprestados e os figurantes não cobraram cachê pela sua participação. O segundo single foi a clássica Time After Time, que foi outro enorme sucesso para Lauper e se tornou seu primeiro número 1 na Billboard e foi no top 5 mundial. Em seguida tivemos She Bop, que foi um top 3 norte-americano e top 30 global. O quarto single foi All Through the Night, que foi fortemente elogiada pela crítica. Marcou mais um top 5 para artistas nos Estados Unidos, apesar de ter um sucesso menor no mundo. Money Changes Everything foi lançado em seguida e teve um sucesso apenas moderado, chegando ao top 30 da Billboard. When You Were Mine foi o último single da era e teve um tratamento apenas promocional nos Estados Unidos. Agora eu vou falar algumas curiosidades sobre a era, né? Girls Just Wanna Have Fun. Tem uma senhorinha no começo que tá lá fazendo um bolo e tal. É a mãe da Cyndi Lauper. Sim, a mãe de Cyndi foi lá e fez o clipe com a sua filha. E esse clipe ele é muito icônico por várias formas, né? Porque ele tem, né, mulheres de várias etnias, de várias formas. Então, assim, ele é uma celebração, né, ao poder feminino. É um clipe bem simples, o orçamento dele não foi um orçamento tão alto. E assim, é um clipe que se tornou aí uma das cenas mais icônicas da música pop até hoje. Outro fato curioso é que durante as gravações da faixa She Bop, que fala sobre amor próprio, né, DJ, foi relatado, né, pelo produtor que ela estava, né, despida no estúdio enquanto gravava a faixa e tinha uma revista, né, com rapazes, né, no estilo Adão, vamos dizer assim, tá? Bem à vontade. Então, assim, ela sentiu aquela energia, tanto que Bop fala um pouco sobre isso. O Bop é sobre o DJ, né, no amor próprio feminino. Tô falando assim por conta das políticas, tá? Então a gente percebe que foi um álbum que ele tinha muito essas nuances por trás, né? E ele também rendeu a Cyndi 2 Grammys. O primeiro, que era de artista revelação, né, o qual foi para ela. Oh, Cyndi Lauper. E o segundo é de melhor capa, né? Melhor arte visual, que foi para a pessoa que fez a capa. Então, assim, esse álbum rendeu a ela 2 Grammys. Sendo que um foi para ela e o outro foi para quem produziu a capa. E mais recentemente aí, esse álbum ele foi para o Congresso, né? Para a parte de arquivo, vamos dizer assim, como se fosse Biblioteca Nacional de Áudio dos Estados Unidos, por conta da sua relevância, né? Por conta de tudo que o She's So Unusual ele rendeu para a Cyndi, para os Estados Unidos, né? Porque ele é um álbum que ele transcendeu muito, né? Naquela época a gente tinha ali a discussão Cyndi e Madonna, mas eu acho que assim, hoje, a percepção que eu tenho não tem um parelho entre elas. Mas eu vou falar melhor sobre isso no final, e quando eu vou dar um parecer mais geral sobre a minha percepção e as minhas histórias com Cyndi Lauper. Antes de iniciar isso, a nova era, né? Claro, ela fez aí suas turnês, divulgou seu álbum, mas ela participou do icônico coro do We Are The World, né? Que aí foi um coro que a gente sabe aí que é um dos momentos mais icônicos da indústria fonográfica no geral, né? A gente vê que
Cyndi Lauper, Lionel Richie, Michael Jackson, né? Que é um coro feito para combater a fome na África e rendeu vários memes icônicos, como o da Solange no Big Brother cantando Iar no O. Iar no O, Iar no Silver, Hennessy, Amarogue, Roda Ferreira. A presença de Cyndi, ela foi muito comentada, né? Porque os vocais de Cyndi são muito... Ela tá numa parte do clímax ali, junto com o Michael ali, então... É muito legal que tem um vídeo aqui no YouTube rolando dos ensaios, e a Cyndi sempre com vocais muito altos e tal. E isso foi muito legal assistir, sabe? E também, né, depois de tudo isso, se vocês quiserem que eu fale sobre o coro de We Are The World, comenta aqui embaixo, tá? Fala aí que eu faço um vídeo todo legal contando como foi a gravação, como foi a escolha dos artistas, por que os artistas. Então, assim, tem uma coisa muito legal por trás que eu acho que a gente poderia explorar bem aqui. É só vocês comentarem aqui embaixo, tá bom? Também em 85, ela lança The Goonies Are Good Enough, que é uma faixa para o filme The Goonies. Que aí foi um top 10 para ela, foi um grande sucesso. E é uma música bem tocada, bem aí procurada, e até tem um bom número de streams. No ano seguinte, ela lança True Colors, um de seus álbuns mais tocantes, né? Que aqui ela começa a se distanciar daquela imagem da moça mais, né, revoltada. Ela trata de assuntos mais sérios nesse álbum, né? Assim, ela traz aqui abordagens mais sérias. Esse álbum aqui é a tiragem AK500, tá? Ele é um álbum que, ó, o encarte dele é muito simples, mas ele nem tem encarte, tá? Mas é isso, gente. True Colors, bem recebido pela crítica, o álbum foi considerado uma evolução do anterior, trazendo mais seriedade e vocais mais equilibrados. Comercialmente, apresentou uma considerável queda perante as vendas mundiais. Enquanto o primeiro álbum vendeu mais de 25 milhões, esse vendeu apenas 7 milhões, sendo dessas 7, 2 no seu país natal. O primeiro single foi a faixa título, True Colors. Aclamada pela crítica, a canção é uma homenagem ao seu finado amigo Gregory Nuttall, que sucumbiu à doença que mais matava naquele momento, entre o público LGBTQIAPN+. Também foi considerada como um hino gay devido à sua composição. Foi seu último número 1 na Billboard e chegou ao top 20 mundial. O segundo single, Change of Heart, teve um êxito comercial pequeno no mundo, mas chegou ao top 3 norte-americano. O terceiro single, What's Going On, é um cover de Marvin Gaye e teve baixo rendimento, chegando apenas ao top 40 mundial e número 12 nos Estados Unidos. O quarto single foi Boy Blue, lançado para auxiliar as organizações que davam suporte às vítimas da AIDS. Esse álbum marcou o final do auge, né, do sucesso de Cyndi Lauper. A partir daqui ela começaria a ter uma queda no êxito, né, uma queda na produtividade, vamos dizer assim, dos seus singles, tá? True Colors e as faixas e o álbum foram indicados a vários Grammys, porém, infelizmente, Cyndi não ganhou. Então aqui a gente começa a ver meio que um pequeno boicote, a Cyndi um pouco deixada de lado, né, pelo público, nem tanto, mas mais pela gravadora. Vale ressaltar também que True Colors é uma música que ela, né, venceu a barreira do tempo por conta de sua letra. Então, assim, ela é muito usada para as pessoas, né, o público LGBTQIAPN+, por conta de sua letra, por conta de toda a história por trás de True Colors. E ela é muito usada para casais, né, LGBTQIAPN+. Então, assim, essa música ela tem toda essa temática, toda essa energia por trás. Aí depois ela começou a investir em outras áreas. Em 88, ela tentou aí emplacar no cinema com a comédia Vibes. Put your hands on mine and I will take total control of your mind. I've been told that before. Then they never call. Foi muito mal recebida por público e crítica, e ela ainda tentou fazer uma música para as gravações, né, para a trilha sonora do álbum, do filme, chamada Holding My Heart All the Way to China, que infelizmente não teve sucesso, chegou apenas ao top 60 norte-americano.
Por conta do fraco desempenho de Hold My Heart, Cyndi Lauper iria lançar um álbum chamado Kindred Spirit, que traria a faixa. Porém, como a faixa não fez muito sucesso, ela retrabalhou o projeto, mudou a estética, mudou as músicas e lançou o seu álbum chamado A Night to Remember. Recebido de forma bastante negativa pela crítica, o disco foi considerado bastante inconsistente e que apenas a voz de Lauper salvava. Outros apontavam que a ideia dela em lançar algo muito mais maduro e sério não condizia com a estética diferentona e alegre da artista. As vendas do disco ficaram estagnadas nas 2 milhões de unidades mundiais. O primeiro single foi I Drove All Night, que marcou seu último top 10 na Billboard, além de ter sido o top 10 mundial, sendo responsável por alavancar o hype do projeto. My First Night Without You foi o segundo single e não teve muito sucesso, chegando apenas ao top 60 mundial, apesar do esforço da gravadora. No Brasil, a canção foi um grande sucesso e em alguns países da América Latina também. Heading West foi o terceiro single e chegou apenas ao top 70 europeu, já que não foi lançado nos Estados Unidos. O último single foi a faixa título, A Night to Remember, que fracassou totalmente nos gráficos. Como o álbum ele acabou não tendo o êxito que a Cyndi esperava, ela carinhosamente o chamou de A Night to Forget, ou seja, uma noite para esquecer, porque ele acabou trazendo aí uma baixa produtividade para a artista, que vinha aí com grandes hits, e esse álbum infelizmente não contou com nenhum hit, nenhum certificado de vendas, vendendo cerca de 1,5 milhão de cópias mundialmente aí, e ele começou a marcar, ele foi marcado, na verdade, por um período muito conturbado entre ela e David Wolff, que era seu então namorado e empresário, porque ali a gente estava tendo alguma diferença, que Cyndi queria seguir por um caminho, a gravadora queria seguir por outro, então isso acabou gerando um atrito entre eles, certo? Também vale dizer que o clipe de My First Night Without You, ele foi um clipe muito especial. Ele foi um dos primeiros clipes a incluir closed caption para as pessoas que tinham dificuldades ou problemas auditivos. Depois aí de tudo isso, ela tirou umas férias, né, um ano sabático, e começou a fazer algumas apresentações esporádicas, fazendo um tributo, né, ao John Lennon, porque ela é muito amiga de Yoko Ono, viúva do cantor. Então aí ela acabou fazendo umas coisas mais esporádicas, assim, vamos dizer assim, sem grandes ligações com grandes gravadoras ou coisas do tipo. Em 91, ela se casou com David Thornton, e em 93 ela lançaria o seu quarto álbum de estúdio, o maravilhoso Head Full of Stars. Abordando temas fortes como homofobia, relacionamentos abusivos, racismo e aborto, o disco foi aclamado pela crítica, que achou a produção do álbum bastante boa e as letras bastante impactantes. No entanto, a gravadora boicotou a divulgação e o disco vendeu menos de 150 mil cópias nos Estados Unidos, e contou com 4 singles: Who Let In The Rain, que foi um top 40 europeu, e That's What I Think, que foi top 40 na Inglaterra. Os outros 2 singles, Sally's Pigeons e Head Full of Stars, não entraram em nenhum gráfico. Após a divulgação do álbum, né, a Cyndi fez um show aqui, um show ali, mas ela se dedicou novamente às belas artes e ganhou um Emmy por sua atuação como Marianne Lugasso em Mad About You, que foi bem legal para ela, né? Ela ganhou aí um Emmy e a Cyndi provou a sua versatilidade mais uma vez. Let me ask you something, Ivan. Do you despise me? Yes. I'm serious. Yes. I love it. The guy I'm marrying lives in Luxembourg. You know, over in Europe. Yeah? So probably... Em 94 ela lança um álbum de grandes sucessos, 12 Deadly Sins, que tem essa capa aqui que eu acho lindíssima. Esse aqui é o DVD, né? Eu sei que tem o vinil. O vinil ele é raríssimo, ele só acho que foi feito no Brasil e em um outro país. Se não quiser mandar para mim eu aceito, porque aqui são, né, os grandes sucessos dela. E eu acho ele muito bonito, a estética dele, tá? Da Cyndi.
Aqui tem a versão nova, né, de Girls Just Wanna Have Fun, que é Hey Now, Girls Just Wanna Have Fun, que ela tem uma vibe meio reggae, assim, eu acho muito gostosa essa música. E é isso. Aí depois desse tempo aí, em 96 ela lança o seu álbum Sisters of Avalon. Com letras bastante agressivas como o anterior, Cindy direcionou fortes canções que criticavam a discriminação contra minorias, gays e mulheres. Com vocais agressivos e uma produção bem diferente, o projeto foi fortemente elogiado pelo tom da artista e a produção do disco em geral. Apesar disso, não contou com nenhum apoio da gravadora, vendeu pouco mais de 50 mil cópias nos Estados Unidos. O primeiro single foi You Don't Know, que chegou ao top 30 inglês, e não teve um bom êxito no mundo. O segundo single foi Sisters of Avalon, que não entrou em nenhum gráfico. Encerrando a era, tivemos Ballad of Cleo and Joe, uma canção que fala sobre a vida dupla de uma drag queen. Novamente, após uma era mal divulgada pela gravadora, a artista apareceu na turnê Do You Believe da Cher, ao lado da girl band Wild Orchid, abrindo shows da Cher. Né? Ela é muito amiga da Cher, pra quem não sabe, então ela abriu shows da sua amiga, e ela começou a fazer algumas aparições esporádicas, participou de vários programas aí, né, televisivos e tal, e participou também de um evento de caridade para as pessoas, né, para arrecadar fundo para as pesquisas do câncer de mama. Em 2013 ela lançaria seu álbum de covers, chamado At Last. Esse disco se provou ser bem sucedido, vendendo cerca de 5 milhões de cópias, e sua versão de Unchained Melody foi indicada ao Grammy de melhor arranjo com o vocalista. No ano seguinte apareceu no VH1 Divas Live, ao lado de Ashanti, Gladys Knight, Jessica Simpson, Joss Stone e Patti LaBelle. Em 2006, ela lançou um álbum chamado The Body Acoustic, onde ela convidou diversos artistas a cantarem ao seu lado em versões reimaginadas de suas canções. Apesar das críticas positivas, alguns críticos consideraram algumas regravações duvidosas. Em uma entrevista para o jornal Extra, ela disse que esse disco não é um disco de estúdio, e sim uma comemoração à sua carreira. Em 2007, ela aparece em um especial do VH1 chamado Decades Rock Live, ao lado de artistas como Ana DeFranco, Scott Weiland e Shaggy. Em 2008, ela traz Bring It to the Brink, que é um álbum muito bem recebido pelo público e crítica, e marca o fim de suas obrigações com a gravadora Epic Records. Esse álbum contou com o single Same Old Story, que ele teve um sucesso bem mediano, e a maravilhosa e memorável Into the Nightlife, que foi um grande sucesso nas paradas dance norte-americanas e fez muito sucesso aqui no Brasil, estando por várias e várias semanas dentro do top 10 do Top TVZ, que eu assistia sempre. Nos anos que se sucederam, Lopa se dedicou a lançar projetos menores. Em 2012 lançou sua autobiografia, Cyndi Lauper, A Memoir, onde relatou seus abusos e a forte depressão que viveu. Em 2013 compõe músicas e empresta sua voz para Kinky Boots, uma peça da Broadway que a recepção foi tão positiva que rendeu a ela um Tony e um Grammy por melhor álbum de peça teatral. And the Grammy goes to Kinky Boots. Yes! Yes! Oh my God! Em 2016 lançou um disco com influências country chamado Detour. As 12 faixas eram regravações de artistas consolidados do gênero, como Dolly Parton e Patsy Cline, além de Willie Nelson. E desde então, a artista vem se empenhando em causas que apoiam o público LGBTQIAPN+, como em eventos e singles de caridade. Recentemente, durante a pandemia, ela participou de um evento para ajudar os trabalhadores da noite que sofreram com o lockdown. Recentemente lançou o seu documentário, Let the Canary Sing, pela Paramount+. Gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha percepção, a minha vivência com Cyndi Lauper. Eu conheço elas, claro, né, pelas músicas mais famosas, Time After Time, True Colors,
Girls Just Wanna Have Fun, She Bop e a Drove All Night, né? Mas a Cindy ela tem outras músicas muito boas, como Money Changes Everything, Change of Heart, e as músicas menos conhecidas, né? Como Sad Pigeons, Ballad of Cleo and Joe e Sisters of Avalon, que eu amo Sisters of Avalon hoje em dia, né? Por conta de toda a letra. E eu percebo que a Cindy ela é muito mais do que falavam que ela era na época, né? A Cindy ela era meio que vendida como um produto e ela sempre foi uma mulher fora dos padrões. Por isso que seu álbum de estreia, inclusive, chama She's So Unusual. Ela é tão diferentona. E eu acho que a Cindy ela traz um aspecto que a gente precisa entender o porquê que ela é assim, né? Cada pessoa é de um jeito, né? E ela sempre trouxe essa ideia, esse arquétipo, não da rebeldia, mas da fora do padrão. A Cindy sempre foi uma mulher fora do padrão. Não de estética, mas eu digo de atitudes, de posturas, de fala, de posicionamentos, né? Ela é muito diferentona em vários aspectos. Cindy tem uma voz incrível. Cindy tem uma postura muito diferente, né? O cabelo, roupa, ela é um camaleão. A Cindy ela passou por várias fases na carreira e na vida. Então, assim, ela é diferentona por ela ser quem ela é. Ela enfrentou gravadoras, ela foi uma artista muito, né, transgressora, tanto quanto Madonna. Madonna conseguiu aí feitos que a Cindy não conseguiu, mas ambas são artistas muito importantes para a indústria pop. Madonna deu muito certo, Madonna enfrentou muitas coisas, arriscou muitas coisas e venceu. Cindy, não tanto quanto, mas Cindy foi por um outro caminho, né? A Cindy veio de uma gravadora que não apoiava ela nas decisões. A Madonna, de certa forma, conseguiu o apoio da gravadora. Então, assim, a gente tá falando de duas balanças aqui, tá? A da Sony e a da Warner Maverick. Então, assim, são duas balanças diferentes. A Cyndi Lauper, ela é uma artista que eu tenho um grande carinho pela composição, pela postura, tá? Inclusive, em uma recente entrevista, ela falou que ela gostaria de ter sido amiga de Madonna. Mas, por conta de tudo que foi dito, ela não pôde ter essa aproximação. Então, a gente aqui vê que a própria indústria fez com que elas não se aproximassem. Elas são artistas muito próximas, mas também muito distantes. Próximas no que tange talento, musicalidade e forma de expressar, e distante no que tange a própria indústria. Porque a indústria não quer duas mulheres boas no topo. Mulheres fodas, com o termo certo, né? Mulheres que têm peito para inventar uma sociedade. A indústria quer duas mulheres brigando. A indústria sempre quer ver mulheres brigando por uma posição e homens com um bracinho assim, ó. E isso que eu percebo entre Madonna e Cindy, né? Hoje ela tá aí na sua turnê de despedida, que eu vou estar, graças a Deus, no Rock in Rio. Então, assim, a Cindy, ela traz muito esse aspecto da vitória, né? Apesar de tudo, ela tem sim uma história, ela tem sim um peso muito grande para a indústria. Então, assim, é muito legal se a gente puder estender, além de Girls Just Wanna Have Fun. Essa música é maravilhosa, mas tem outras músicas do portfólio dela que são incríveis. Change of Heart, Money Changes Everything. Essa aqui, então, a letra dela é incrível. Sad Pigeons, Ballad of Cleo and Joe, que fala sobre a vida dupla de um homem que de manhã é Joe e à noite é Cleo. E tem toda essa questão. Ela abraçou muito essa cena underground, né? LGBTQIAPN+, em relação, né, à doença que assolou a galera ali. A gente sabe qual que eu tô falando. A gente tem aí Sisters of Avalon, a gente tem Sad Pigeons, que fala, né, da mãe, né, da descarga, vamos dizer assim, tá? Então, assim, a Cindy, ela trouxe sempre temas muito polêmicos, de formas muito artísticas, e isso eu acho que acabou não só prejudicando ela, mas a gravadora não soube lidar com tamanha artista que eles tinham na mão, com tamanha musicalidade, né? Porque a Cindy, ela seguiu pra uma vibe não muito pop, ela seguiu uma vibe mais alternativa, assim. E a Sony não soube lidar muito bem com essa mudança de direcionamento da artista. Mas aí é uma coisa que, infelizmente, né, são passados, e a gente sabe aí que o legado da Cindy, ele é pra sempre, tá bom? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá? Se tiver alguma opinião sobre a Cindy, comenta aqui embaixo. Se você é colecionador, quiser comprar coisas da Cindy, tem um link especial aqui na descrição do vídeo, tá? E caso aí vocês queiram me mandar algum presente, alguma coisa assim, é só me chamar no Instagram,
tá? Que eu vou estar lá respondendo vocês. Ou me mandar um e-mail pro e-mail que está aqui na descrição do vídeo. E a gente consegue aí ter um papo e fazer alguma coisa bacana, tá bom? Eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção, pela sua hospitalidade comigo, tá bom? Um beijo no seu coração, se cuidem que eu fui. Tchau!